Obrigado, David. Espa. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de dizer obrigado para Espa, o time dele para organizando esse curso. Obrigado. Agora eu vou te contar a história verdade. Eu encontrei Espa há 11 anos, nessa conferência, ele estava falando sobre. Foi amo na primeira vista. Mas nessa semana, eu encontrei a minha namorada também. Eu decidi ficar com ela. Mas é verdade, Espa é uma namorado intelectual. Sem dúvida. E também ele mudou como eu estou fazendo pesquisa. Agora nós estamos colaborando em dengue e zika por causa dele, não por outra causa. E também Espa é o meu grande amigo. Eu só tenho 4, 5 no mundo. Ele é uma desses. Ele é um homem espetacular. Nós somos namorados intelectuais, sem dúvida. Mas, se nós vamos para a cadeia, eu não sei se ele vai ser macho ou fêmea. Desculpa. Tá bom. Normalmente eu gostaria de começar os meus slides com fotos do Brasil, como eu amo o Brasil. Isso é verdade. Eu amo o povo aqui. Mas nos dias recentes, esses problemas com o governo, eu não vou falar nada. Melhor, né? Não tenho direito. A única coisa eu vou falar, nós precisamos de um homem como Nelson Mandela aqui no Brasil. Só isso. Tá bom. Eu vou falar sobre nossas pesquisas no laboratório. Todos esses resultados não são publicados ainda. Primeiramente, eu vou falar sobre vacinação com macacos para induzir CD8 T linfócitos. Segundo, eu vou falar sobre dengue, uma grande colaboração com Espa, o laboratório dele. E, finalmente, eu vou falar sobre Zika vírus. Mais uma vez, uma grande colaboração com Espa, o laboratório dele. Nós temos uma maneiras para prevenir HIV. Nós temos remédios que podem parar esse vírus. E nós temos uma maneira para prevenir infecção usando esses remédios antes de infecção. E para vacinação é uma coisa complicada. Nós temos um ensaio na Tailândia, onde pessoas estão dizendo que eles têm sucesso. Eu não concordo com essas pessoas. Eu acho que a única maneira para parar esse vírus é para uma vacina induzir anticorpos neutralizantes. Mas isso é muito difícil. Nós temos anticorpos neutralizantes em pessoas infectadas, mas eles desenvolveram depois de 10 anos de o vírus replicando. E nós
não só precisamos anticorpos neutralizantes, nós precisamos anticorpos neutralizantes que podem neutralizar muitos tipos diferentes do HIV. E isso é muito difícil. Ron DeRosiers falou sobre esses anticorpos ontem. Esses anticorpos são muito especiais. Mas o problema grande para a vacinação é como nós podemos induzir esses anticorpos usando uma vacina. Eu acho que isso vai ser quase impossível. Outro problema com HIV é a maneira como esse vírus está transmitido. Tem muitos cientistas no campo que estão pensando a melhor maneira para transmitir esse vírus é sexo anal durante a fase aguda. Isso tem eficácia muito, muito alta. E a pergunta é, como você pode parar isso? Porque eu vou te mostrar um estudo agora em macacos para você entender as dificuldades como essa abordagem. Esse foi um estudo feito em 2011. Eles estão usando o vírus dos macacos e eles sacrificaram os macacos depois 4 horas, 8 horas, 16 horas. E a pergunta era, onde está o vírus depois da infecção? Depois de 4 horas, o vírus estava no linfonodos. Já. Aqui é o experimento. Eles estão usando a dose do vírus que está replicando durante a fase aguda. Depois de 4 horas, 1% do vírus está atravessando a mucosa. 1%. Isso é uma grande quantidade do vírus. E como você vai parar isso com um anticorpo que está ligando para o vírus, não neutralizando? Impossível. Como você vai parar isso com anticorpos na mucosa? Isso não vai andar. Nós sabemos, nós podemos parar isso com remédios. Isso é pre-exposure prophylaxis. Mas a pergunta é, como uma vacina pode parar isso? Depois de 16 horas, o vírus está replicando. Isso é um problema grande. Agora, eu já falei sobre o lado dos anticorpos. O meu laboratório está tentando fazer uma vacina baseada em T-linfócitos. Como uma CD8 T-linfócito pode parar essa quantidade da replicação na mucosa? Os T-linfócitos de memória precisaram 3 dias para replicar e produzir granzyme B, perforin, para matar as células. Isso o vírus vai estar nos linfonodos em 4 horas. Como esse tipo de célula pode
parar esse vírus. Impossível. Nós precisamos de um outro tipo de CD8 T linfócito. Essa se chama effector memory. Esse tipo de célula, CD8 T linfócito, está já pronto para matar a célula infectada com o vírus. Você não está me ouvindo com isso? Falhando? Melhor? Melhor? É? O problema é o meu sotaque, eu entendo. Mas estou falando devagar. Tá bom, então. A ideia é para induzir CD8 T linfócitos, effector memory, no tecido. Pode falar? Tá bom. Eles imediatamente podem matar as células infectadas. Tem estudo feito em camundongos. Normalmente eu não gosto de camundongos. Mas, nesse caso, isso foi feito do David Massapost. Esse experimento quer dizer que você pode dar muito vacinações para induzir CD8 effector memory. Depois, uma vacinação, os seus CD8s vão ser da CD8 T linfócitos memória, entende? Lento. Mas se você vacinasse muitas vezes, no fim você vai ter uma CD8 T linfócito do effector memory. Entende? É um conceito muito simples. Agora nós vamos falar sobre experimento em macacos fazendo isso. Nós vamos usar macacos com B08. Essa alelo em macacos é equivalente de HLA-B27. A gente sabe que essa alelo HLA-B27 está muito importante em controladores do elite, né? Isso é a mesma alelo em macacos. Esses macacos têm respostas contra o epitopo em VIF, uma segunda em VIF e uma outra em NEF. 50% desses macacos com esse alelo estão controlando a replicação de um vírus terrível em macacos. Mas só 50%. Em humanos é a mesma coisa. A porcentagem de controladores são menos. Mas esses macacos sem remédio, sem vacinação, estão controlando a replicação desse vírus. Agora nós vamos vacinar esses macacos com 3 epitopos. Mas primeiro eu vou falar sobre um experimento já público antigo. Nós vacinamos grupo 1, todos são B08, com uma vacinação simples, febre amarela, com esses epitopos, é AD. Não é uma vacinação muito forte. Com essa vacinação, nós vamos gerar CD8s da memória, entende?
lentos. E depois nós vamos desafiar esses macacos com esse vírus terrível. A gente pode observar, esses macacos foram vacinados, a gente pode ver, a maioria são controladores do elite. Tem 2, onde o vírus escapou as respostas CD8 T linfócitos, mas em macacos não vacinados, a gente pode observar, nós temos 2 controladores do elite e outras não estão controlando a replicação do vírus. Esse experimento quer dizer, se nós vacinamos macacos com epitopos, que os macacos estão ligando, nós podemos mudar a maioria dos macacos para ser controladores do elite. Para mim, isso quer dizer que as CD8s são importantes em o desenvolvimento dos controladores do elite. É um experimento simples. Agora, nós queremos perguntar se nós induzimos CD8s effector memory com frequências altas, talvez nós podemos parar o vírus na mucosa, prevenindo o vírus espalhando no corpo dos macacos. Entende? É um experimento simples. Aqui nós vamos usar uma dose baixa, mas isso é como nós vamos melhorar a vacinação. Nós vamos usar, como David Massapost, o Prime Boost, que vai induzir CD8 T linfócitos do tipo da effector memory. Entende? E nós vamos, o final boost, com uma herpes vírus. O herpes vírus que Ron falou sobre ontem. A ideia aqui é para induzir CD8s, o herpes vírus está para sempre. Esse vírus vai ficar em níveis altos, porque o herpes vírus está sempre replicando. Adeno replicou e saiu. Entende? Herpes vírus fica replicando. Isso é experimento. A gente pode ver que nós temos 10 macacos, todos B08, e nós vamos vacinar com VIF e NEF, e REV e TAT. Essas proteínas têm epitopos que B08 está ligando. Nós vamos usar adenotipo 5, VSV e, finalmente, RRV. Eu gostaria de dizer também que nós podemos melhorar essa maneira de vacinação, usando mais outros vetores. Atualmente, agora, nós estamos tentando fazer isso. Os grupos de controles, 6 animais B08, com AD, VSV, RRV, mas sem um pedaço da HEV ou SAV dentro, entende? Nós vamos desafiar cada 2 semanas depois da vacinação. Nós vamos usar esse tipo de vírus, isso é o pior vírus para macacos. A carga viral durante a fase aguda vai ser 10 para 7, 8, 9. E durante a fase crônica, a carga viral é 1 milhão cópias por ml. Maior do que HIV, entende?
nós vamos desafiar na sexta. No sexta seguinte, nós vamos tirar sangue. Na segunda, depois, nós vamos tirar sangue, congelar, e nós vamos mandar para Jeff Lifeson para ver a quantidade do vírus que está replicando. Entende? Se o vírus está replicando, nós vamos parar desafiando esses macacos. É uma coisa muito simples. Nós queremos saber quantos desafios esses macacos estão precisando para ser infectados. E isso é o resultado. Surpreendente. Esse é o número do macaco. Vamos olhar para controles primeiramente. Sem vacinação, todos foram infectados depois de 6 desafios. Isso é normal para nós, com essa dose desse vírus, entende? Mas olha isso. Nós tem 6 para 10 infectados depois de 6 desafios. Isso é um sucesso de 60%. Primeira vez na minha vida eu vi isso. Nós estamos prevenindo infecção com uma CD8 clássica. Nós sabemos que os resultados do Louis Pica têm o mesmo nível de sucesso, mas no caso dele, os animais estão infectados com pico pequeno e depois não tem carga viral. E também nós sabemos que ele está induzindo CD8 de uma outra maneira, completamente diferente do que os CD8 nesses experimentos. Mas, infelizmente, isso não tem significância usando, como se diz, estatísticas? Infelizmente. Mas isso não quer dizer que isso não é um resultado com significância biológica. Nós precisamos fazer isso, repetir isso numa cohorte maior. Agora nós estamos vacinando 20 macacos com a DNA, vacina, VSV, AD e RRV. Nós vamos ter 20 macacos sem vacinação e nós vamos desafiar na mesma maneira. Mas nós continuamos de desafiar esses macacos. A gente pode observar que depois de 10 desafios, nós temos 3 macacos sem infecção. Mas, outra vez, não é um resultado com significância estatística. A gente pode ver, isso é porcentagem de macacos infectados, número de desafios, a gente pode observar, não é com significância. Vamos olhar para cargas virais. Isso é as cargas virais dos macacos sem vacina. A gente pode observar, nós temos 3 macacos que não estão controlando a replicação do vírus e 3 macacos que estão controlando. Isso é normal, 50%. Mas, com os macacos vacinados, a gente pode observar
que a maioria está controlando, só uma que não está controlando. O problema aqui é, talvez o vírus escapou do CD8 T-linfócitos. Nós já vimos isso nos experimentos antigos. Tá. Nós podemos vacinar macacos e induzir CD8, T-linfócitos, effector memory, e elas podem prevenir infecção. Isso é a primeira vez nós vimos isso. Eu acho há 2 anos, Ashley Haas apresentou resultados parecidos disso. Ele está repetindo esses resultados com David Massapost. Eu vou estar muito animado para ver esses resultados. Mas nós temos dicas que CD8 T-linfócitos podem prevenir infecção em macacos. Mas só uma dica, infelizmente, nós precisamos explorar essa abordagem de prevenir infecção em macacos. Tá bom. Isso foi HIV. Agora nós vamos mudar para dengue vírus. Eu estou trabalhando com dengue por causa do ESPA. Eu vou te contar uma história. Eu estava no banco a reunião se chama CROI. Eu estava julgando extratos para reunião. Eu estava voando entre Rio e São Paulo, lendo esses abstratos, resumos. Quando eu chegar em São Paulo, eu liguei para a ESPA. Estou chateado. Esses resumos é a mesma coisa. E eu descobri um outro tipo de célula que está controlando a replicação do vírus. Basta. Estava deprimido. Porque eu acho a maioria de descobertos já está feito em HIV. Nós começamos a conversar. Espa me contou, David, você precisa de uma outra vírus para estudar. Eu falei, sim. O que, por exemplo? Ele me contou, dengue. Eu lembrei que quando eu era uma criança, lá no Caribe, eu tive dengue. Foi terrível. E lá, nesse avião, por causa do ESPA, eu decidi, eu vou trabalhar em dengue. Eu fui embora da banca da CROI, nunca mais. Eu comecei a trabalhar com dengue. Eu não preciso falar isso com você, a importância desse problema aqui no Brasil. Mas uma coisa eu quero dizer. Isso é envelope do dengue. É muito interessante. Essas envelopes tem muito. Isso é HIV. Só tem 10 a 15 envelopes na superfície do vírus. Uma coisa completamente diferente. Dengue não é só para o Brasil, entende? Tem lugares piores. Tá. Também eu acho que eu não preciso te contar problemas com dengue. Mas a única coisa eu gostaria de dizer inicialmente a gente tem uma febre, problemas com plaquetas, e a resposta está chegando um pouco tarde. Nossa ideia, a ideia da ESPA é para fazer o seguinte.
talvez nós podemos isolar anticorpos potentes para neutralizar o vírus. Nós gostaríamos de usar esses anticorpos durante a fase aguda. Por exemplo, pessoa com dengue está no escritório do ESPA durante a fase aguda inicial. ESPA vai pegar uma gota de sangue para ver se ele tem dengue ou não. Se ele tem dengue, ESPA vai dar uma injeção de anticorpo para matar o vírus. Tem muitos estudos feitos que estão dizendo se a gente pudesse abaixar a fase aguda do vírus, você pode melhorar o curso da doença e também, provavelmente, prevenir o desenvolvimento de outras coisas piores nas pessoas infectadas. Nós vamos tentar fazer isso. Usar o anticorpo durante a fase aguda. E isso vai ter esse efeito. Isso é nossos sonhos. Nós precisamos fazer isso em macacos para ver se nós podemos fazer isso ou não. Mas isso é o sonho do ESPA e eu para prevenir as complicações de dengue. Também, a gente pode usar anticorpos para prevenir infecção. Por exemplo, nós sabemos aqui no Brasil, a dengue só acontece durante carnaval. As meses outros lados, né? Atualmente, durante carnaval, o número de casos está caindo, né? Porque ninguém está indo para médico, só para carnaval. Mas nós podemos usar um anticorpo durante o período da dengue aqui para prevenir infecção também. Isso é uma outra abordagem que nós estamos tentando fazer. Tá. Aqui em São Paulo, ESPA está gerente de uma ensaio clínico fase 2 com essa vacina do NIH. Essa vacina é muito bom, na minha humilde opinião. Essa vacina é um vírus vivendo tetravalente. É os 4 tipos de dengue atenuado. Eles estão usando essa vacina em voluntários que já estão infectados. Cássia, que está aqui, lá, está sorteando plasmablasts durante a fase aguda. Ela está definindo o plasmablast CD38, CD27. Ela está colocando célula por poço. É muito difícil, né? Mas ela conseguiu isso. É um milagre. Eu vou te mostrar muitos milagres hoje. Isso é o primeiro. Eu nunca pensei isso foi possível. Mas ela fez. Tá bom. Um outro milagre. Ela amplificou a HL do anticorpos. E nós expressamos esses anticorpos e depois nós testamos esses anticorpos em ensaio neutralizante. Isso foi feito em Miami. A pessoa que está fazendo isso é Mike Riccardi, aqui em frente, americano, gringo, primeira vez aqui no Brasil, louco.
Mas eu não chamo ele Ricardi, eu chamo ele Bacardi. É melhor, né? Mas agora eu vou eu vou chamar ele cachaça. Tá bom. Mas nós isolamos esse anticorpo que pode neutralizar o vírus com autopotência. Uma concentração de 0,03 microgram por ml. Muito potente. Esse é o voluntário 2028. Essa pessoa estava com tal 134, mas sem anticorpos contra tipo 2. A gente pode observar o plasmablast, o número do plasmablast aumentando depois vacinação. Nós isolamos muito anticorpos, muito trabalho, e a maioria dos anticorpos podem neutralizar o vírus. Isso é uma outra milagre. A maioria dessas células B que Cássio colocou no poço aqui em São Paulo estão produzindo anticorpos que podem neutralizar dengue. Nós temos muito anticorpos, mas nós temos anticorpos bons, mas eu vou te mostrar P3, onde está? P3DO5. Esse anticorpo aqui está mais potente. E nós vamos usar isso agora em macacos, porque nós queremos testar se esse anticorpo em macacos pode prevenir a replicação do vírus. Vamos ver se esse milagre vai acontecer. O terceiro milagre. Do lado do meu laboratório tem uma cientista famosa, inteligente, criativa. O nome dele é Ronda Rosias. Ele chegou em Miami cheio de ideias. Você ouviu dele ontem que ele está expressando anticorpos com adeno-associated virus. Nós colocamos nosso anticorpo potente nessa vetor para expressar com as células músculos da macaco. E nós fizemos isso. Isso é um milagre também. Nós usamos essa vetor para expressar o anticorpo nos músculos dos macacos. A gente pode observar, nós temos 4 macacos, só uma não está expressando o anticorpo. Mas as outras 3 têm anticorpos com 40 microgramas por ml. Nós podemos pegar sangue desses macacos e esse sangue pode neutralizar o vírus. É um milagre na minha mente. Mas a pergunta é se esses níveis de anticorpos podem prevenir a infecção com dengue. Eu falei com o meu grande amigo Dennis Burton, o rei de anticorpos no mundo. Ele me contou, David, você é muito burro. Por que você vai fazer esse experimento? Você sabe isso vai funcionar. Infelizmente, sou burro. Nós desafiamos esses macacos no sábado com uma grande dose do dengue 3. Nós tiramos sangue segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, a semana seguinte. E nós estamos tentando
ver o nível de carga de replicação do vírus. A gente pode ver, esse macaco não tem anticorpos, isso é desafio no sábado, isso é segunda. A gente pode ver, não tem efeitos. Esses macacos em cinza são animais sem vacinação, sem anticorpo. Entende? Isso foi a primeira semana. Quando o brasileiro no meu laboratório se chama Diogo, eu quis ele estava aqui para a primeira apresentação, ele vai entender a vida dele. Ele tem esse macaco com uma carga viral alta na cesta. Eu falei com ele, Diogo, você fez erro. Repetir essa carga viral. Ele repetiu a mesma coisa. Isso foi a semana seguinte. O vírus voltou com uma força grande. Em frente de um anticorpo muito poderoso. Mas nós não temos evidência que o vírus está replicando durante a primeira semana. Como isso pode acontecer? O vírus escapou. Mike Cachaça descobriu isso. A única mudança no vírus está aqui. Isso é o vírus que nós infectamos os animais, os macacos. Esses macacos que têm carga viral alta, sem anticorpo. E a gente pode observar que nós temos uma mudança aqui. E Mike fez mais outros experimentos. Ele descobriu que quando o vírus tem essa mutação, o anticorpo não pode reconhecer o vírus. Também nós podemos induzir isso in vitro, colocando o vírus com o anticorpo. O vírus está escapando in vitro também. Que coisa, né? Mas nós também descobrimos que essa mutação está no vírus natural em French Polynesia, em Venezuela. Isso quer dizer, isso está acontecendo em humanos também, eu acho. Tá, ele faz isso, eu vou fazer isso rápido. Eu vou acabar com isso porque eu quero falar sobre Zika no momento. Mas nós desenvolvemos um anticorpo potente contra a dengue 3 que não funcionou bem em vivo, em macacos verdagens. Mas isso foi uma aula importante para nós, porque agora nós percebemos que nós precisamos usar uma combinação de 3 anticorpos. Tomara que são anticorpos que não podem induzir escape in vitro. Mas é a mesma coisa com remédios contra HIV. Se você tratar uma pessoa com um remédio, o vírus vai cair, mas vai voltar, por causa do vírus está escapando do remédio. Mas se a gente usar 3 remédios, isso não vai acontecer. Isso é a mesma maneira nós vamos ter contra a dengue. Agora nós estamos tentando isolar 3 anticorpos que podem neutralizar todos os tipos de dengue, que não vão induzir o vírus escapado in vitro.
Depois disso, nós vamos colocar esses anticorpos em camundongos para ver se eles estão funcionando. E depois disso, se eles estão funcionando, nós vamos usar em macacos. Mas isso foi uma aula muito importante para aprender. Uma falha completa, mas uma aula importante. Tá. Mais uma vez, 3 anticorpos. Isso é alvo da nossa abordagem. Zika. Zika é um problema grande, principalmente para mulheres grávidas. Os resultados do Rio de Janeiro, que foi publicado há um mês em New England Journal of Medicine, surgiu que esse vírus pode causar muitos problemas. Qualquer período da gravidez. Primeiro, segundo, 3. Infecção pode causar problemas grandes. Eu acho isso é só microcefalia, só é tipo do iceberg, tip of the iceberg, porque nós vamos descobrir que nós temos muitos outros problemas depois da infecção feito com esse vírus. Vai ser um problema muito, muito sério. Nós decidimos que nós gostaríamos de usar anticorpos para prevenir infecção. A ideia é, se a mulher quer ser grávida, nós vamos dar uma injeção de anticorpos, provavelmente 3, uma mistura, para evitar o vírus escapando, para prevenir o vírus escapando. Esses anticorpos podem durar para 6 meses. Talvez ela vai ter uma outra injeção na meia de gravidez. Vamos ver. Mas outra coisa sobre anticorpos é, dependente do tipo, eles podem atravessar para feto, entende? Feto. Isso é importante para considerar com esse assunto. Nós temos um voluntário em Miami infectado com o vírus. Nós temos monstros em Miami. A Mike Cachaça já fez um ensaio neutralizante. Ela tem anticorpos muito poderosos contra a Zika. Ela pode neutralizar o vírus em concentrações 1 por 20.000. Muito poderoso. Agora, Dennis Burton está tentando isolar anticorpos das células B da memória, entende? Nós temos pacientes aqui em São Paulo. Essa pessoa estava infectada, ela estava com Guillain-Barré, uma paciente do ESPA. Cássia já sorteou B-cells dessa pessoa, plasmablasts, durante a fase aguda. Em Miami, nós já clonamos muito anticorpos. Nós isolamos um anticorpo que pode neutralizar o vírus. Aqui é infecção com Zika. Isso é 6% das células estão infectadas. Se a gente não tem anticorpo, isso é anticorpo 1, 2, 3, não está fazendo nada. Mas olha, nós temos um anticorpo que pode neutralizar Zika. Isso é uma outra que não está neutralizante. Atualmente,
a maioria destes anticorpos estão neutralizando Zika. Isso foi uma grande surpresa. Agora nós temos anticorpos, isso é P1F12, que está neutralizando 80% do vírus a 1 microgram por ml. Esses anticorpos não são poderosos como outro anticorpo nós isolamos contra dengue tipo 3, mas é um bom começo, eu acho. Nós já isolamos anticorpos de uma outra paciente aqui. Essa paciente também tem anticorpos neutralizantes durante a fase aguda do anticorpos isolado do plasmablasts. Vamos ver. Nós precisamos isolar anticorpos mais potentes, eu acho. Quando nós temos esses anticorpos, nós vamos usar em camundongos e depois em macacos. Tá bom. Nós sabemos que esses humanos infectados com Zika têm anticorpos neutralizantes. Nós sabemos agora que nós podemos isolar anticorpos neutralizantes durante a fase aguda do plasmablasts. Mas a pergunta é, esses anticorpos podem reconhecer dengue? Eu acho que não, mas vamos ver. Tomara que sim, quando Mike Cachaça voltou para o laboratório a semana que vem, ele vai fazer esses experimentos. Mas eu acho que ele vai precisar uma semana para recuperar. Mas a mais importante pergunta é, esses anticorpos, eles podem prevenir infecção em macacos? Para mim, isso é a mais importante coisa. A gente pode gerar qualquer resultado que você quer in vitro. O problema é in vivo. Não estou falando sobre camundongos, macacos ou humanos. Mais outra pergunta é, esses anticorpos podem atravessar para feto? Nós vamos precisar 3 potentes neutralizing monoclonal antibodies, mas graças a Darwin, tem uma tipo de Zika, não tem 4 como a dengue. Tá bom. Muitas pessoas estão trabalhando nesses estudos, mas o mais importante para SIV é Maurício Martins, ele é brasileiro, muito bom, homem, muito bom. Ele fez um experimento com 102 macacos no ano passado, sozinho. Incrível. Mas Ronda Rousseau, Glenn Barber estava envolvido, pessoas no Centro Primato, Dennis Burton, Jeff Lifson, Chris Parks. Nós sequenciamos o vírus com o meu estudante Todd Allen, que é professor na Harvard. Isso é grupo louco do laboratório. Tem brasileiros aqui. Ela é brasileira. Onde está Diogo? Isso é Maurício. Brasileiro aqui. Isso é Diogo. Tá. Para dengue e Zika, primeiramente, eu gostaria de dizer obrigado para ESPA, Cássia, laboratório do ESPA. Sem ESPA, eu não tenho nada para apresentar. Eu não vou para a cadeia também, né? Mas é uma alma de 11 anos. Isso. Mas tem muitas outras pessoas envolvidas no laboratório aqui. Eu gostaria de dizer que Diogo é líder desses estudos com dengue e Zika, mas também Mike Riccardi é uma pessoa muito importante nesses estudos. Ron DeRosier, o laboratório dele, e também Todd Allen, o grupo dele, estavam sequenciando o vírus. Agora eu preciso parar.
Se você tem perguntas, fala devagar, sem sotaque, tá? Obrigado pela sua atenção.